Olá meninos, boa tarde. Hoje, quarta-feira, dia 26 de maio. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula dessa quarta-feira. Peçamos que Jesus possa nos abençoar em mais uma tarde, abençoar vocês na casa de vocês, né? Livrando a gente de todo mal, né? Amém, né, gente? Então, nessa quarta-feira, vamos começar a nossa aula. A gente hoje vai começar, sempre na quarta-feira a gente tem aula de literatura, produção textual. Hoje a gente vai começar com português. Vocês vão abrir o livro de vocês de português, tá certo? Na página 43. Na página 43, em português, tá falando sobre reescrita de crônica. Então a gente vai ler um pouquinho junto e a tia vai falar para vocês o que vocês vão fazer, tá certo? Reescrita de crônica. Na crônica, nem tudo que se joga no lixo fora é lixo. Fernando Bonaci revela ao leitor uma reflexão, um ponto de vista sobre algo que afeta a vida de todos, o lixo. Reescreva o primeiro parágrafo dessa crônica, mantendo o início informando ao leitor os impactos do lixo no ambiente. A ideia é que você mantenha as frases iniciais, complete o parágrafo. Então, a gente tinha lido aqui no livro de português, lá na página 36, né? Nem tudo que a gente joga no fora é lixo. E a tia tinha explicado que era uma crônica, né? Estava falando de algo importante para a sociedade, que o quê? Que nem tudo que a gente joga, que a mãe de vocês jogam, vai ser lixo. Muitas coisas que vai jogar no lixo é reciclável. Muitas pessoas vivem da reciclagem. Tem pessoas que têm consciência, que separam o lixo, as garrafas descartáveis de refrigerante, as vasilhinhas de manteiga. Muitas pessoas têm a consciência, né, de estar ajudando as pessoas, o meio ambiente, de separar. E aqui mostra nesse texto, como a gente já fez atividade sobre ele, que nem tudo que a gente joga fora é lixo. Então é uma crônica. Por quê? Porque é um alerta para a sociedade. Sociedade são o quê? São as pessoas, somos nós, não é isso? Então vocês vão estudar um pouquinho sobre isso hoje na página 43. Crônica, tá certo? Quando o texto é informativo, ele está informando, ele está falando algo importante para a nossa sociedade, para a gente. Como é importante a gente saber que nem tudo que a gente joga no lixo, né, fora vai ser lixo. Muita coisa é reciclagem, é reciclável, né? E muitas pessoas trabalham com isso. Então aqui, início. Todo dia na nossa vida, a gente pega tudo que não interessa mais e joga fora, certo? Daí, preparação. Primeiro, na continuação do parágrafo, informe o que pode vir a acontecer com o lixo. Escreva a sua ideia de forma resumida. Então tem aí, você vai, né? Na continuação do parágrafo que todo dia na nossa vida a gente pega tudo o que não interessa mais e joga fora, certo? Então você vai dar continuidade ao parágrafo informando o que está acontecendo. É uma resposta pessoal, tá certo? Temos a segunda questão. De que maneira esse lixo pode prejudicar a natureza? Então a gente sabe que quando as pessoas jogam lixo nos rios, nos mares, né, no meio ambiente, está o quê? Prejudicando o meio ambiente. Nos mares, nos rios, está prejudicando os peixes, prejudicando também o meio ambiente, que não pode. Então essa segunda questão, ela é pessoal também. Você vai estar falando da preservação ao meio ambiente, tá certo? Na terceira questão, falando de produção, que é o que a gente faz todas as quartas-feiras, deixe registrada a primeira versão de seu texto. Dê um novo título à crônica. Você vai dar um novo título. A que crônica, tia? A crônica da página 36. Nem tudo que a gente joga fora é lixo. Você vai dar um título aqui, ó. Essa crônica aqui. E você vai criar a sua. Você vai dar um novo título e vai dar continuidade falando, tá certo? Do seu modo. Então a gente vai para a página 44 de português. Você vai avaliar o seu texto. O textinho que você escreveu aqui, ó, na questão 3, da página 43, tá certo? Então você vai avaliar seu texto como? Você complementou o parágrafo inicial da crônica, informando o que aconteceu com o lixo reproduzido pelas pessoas? Informou o leitor sobre as consequências do lixo para o ambiente? Criou um novo título para essa reescrita? Conferiu se as palavras estão escritas corretamente? Usou a pontuação adequada? Então você vai fazer um X na mãozinha de legal e a mãozinha assim, tá certo?
Então, aqui na quinta questão, faça a versão definitiva de seu texto em uma folha avulsa, uma folha separada, tá certo? Do seu caderno, para expor no manual da escola. Você pode fazer um texto se espelhando nessa crônica aqui da página, olha, da página 36 de português. E você pode, né, a mamãe pode trazer aqui para a escola. Você vai fazer um texto informativo, que é o que é uma crônica, tá certo? Informando a sociedade. E aqui tem falando o que é crônica. Crônica é um texto em que o autor apresenta uma reflexão, um ponto de vista dele sobre fatos do cotidiano. Verbo é uma palavra que indica ação, como a gente já tinha dado aula de verbo. Verbo, como você sabe, é uma ação, como por exemplo, João correu ontem. Estado, Mariana estava feliz. Fenômeno da natureza, nevou na minha cidade. Quanto à sílaba tônica, as palavras são classificadas em oxítonas, paroxítonas e proparoxítona. Né? A gente sabe o quê? Que oxítona é o quê? É quando a sílaba tônica é a última. E proparoxítona a penúltima. Paroxítona a penúltima e proparoxítona a antepenúltima, tá certo? Então, essas são as nossas atividades de português desse primeiro momento, tá certo? Então, você vai pausar um pouco para o seu lanche, descansar um pouco e a gente vai para a história, tá certo? Você vai abrir aí história na página 25 de história. Deixa eu te abrir aqui para acompanhar com vocês na página 25, tá certo? Vai abrindo aí, já na página 25 de história. Então vamos lá, 25 de história, aqui está. Na página 25 de história, na nossa aula de história de hoje, você vai abrir no seu livro, na parte de história, página 25, a gente vai estar falando a vida nos espaços rurais. Então a gente vai dar uma lida nessa página 25 e você dá sequência aí lendo, tá certo? A página 26 e 27. A vida nos espaços rurais. Viver na área rural tem características que se diferenciam no modo de vida nas cidades. No campo, as pessoas vivem em sítios, chácaras, fazendas ou granjas. São lugares onde não existem tantas construções como nas cidades. As casas ficam distantes uma das outras e há grandes extensões de áreas verdes. O modo de viver no campo segue o ritmo da natureza. Geralmente, a rotina das pessoas que moram no campo começam bem cedo, antes de amanhecer. Entre os pequenos agricultores, é comum haver familiares trabalhando nos cuidados de animais e no cultivo de produtos na roça. As crianças também ajudam mais até o momento de irem à escola. Muitas delas vão a pé, mas há regiões onde existe transporte escolar. Diferentemente do que acontece nas cidades grandes, não há trânsito intenso e as pessoas que vivem na região normalmente conhecem umas às outras. Então, aqui na página 25 de História, a vida nos espaços rurais está falando como é a vida deles, né? Como eles trabalham, como eles estudam, né? Geralmente todo mundo conhece todo mundo, né? Na zona rural. Tem crianças que vão a pé para a escola, tem crianças que têm transporte escolar. Então, assim, há umas coisas que é mais difícil do que na zona urbana. Então, temos aqui o significado que é granja. Você vai aqui, ó, nesse retângulozinho aqui, granjas, pequenas propriedades rurais, para vocês entenderem, tá certo? Então, você vai fazer a leitura da página 26, o trabalho no campo, e vai fazer a leitura da página 27 aí, tá certo? A atividade será no seu caderno de história, tá bom? O que é que você vai fazer no seu caderno de história? Você vai falar o que você entendeu, ó, que você aprendeu um pouco aqui sobre essa página, sobre o que você leu da página 25, 26 e 27 de história, a vida nos espaços rurais. Você vai preparar seu caderno de história e vai colocar a atividade para casa e vai colocar, né, o que eu aprendi na vida dos espaços rurais. E você vai escrever um pouco, você vai fazer a leitura para você poder entender da página 25, 26 e 27. Eu leio a página 25 com vocês e aí vocês vão falar no caderno o que vocês entenderam sobre essas 3 páginas, falando um pouco sobre a vida nos espaços rurais, tá certo? Então essas são as nossas atividades de hoje, dessa quarta-feira. Fiquem com Deus, uma boa aula. Se vocês precisarem de qualquer coisa, é só vir no WhatsApp da tia que a tia responde assim que puder, tá bom?
Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.